Esta mulher tem um rosto que poderia encantar o mundo, mas tudo que ela pensa é em ganhar dinheiro. Como a filha mais velha de um grupo comercial de destaque, ela é a mais qualificada para se tornar a herdeira. Ela só precisa cumprir uma condição: casar-se, mas inesperadamente. Seu namorado de 9 anos desde a infância é roubado por sua irmã para herdar os negócios da família e construir seu império comercial. Ela decide encontrar um marido que seja alto, bonito, apoiador da sua carreira e austero, para que ele não interfira em seu ganho de dinheiro. E ela realmente encontra um. O nome dela é Sofia, filha do homem mais rico da região sul, com um talento incrível para negócios. Ela achava que poderia caminhar suavemente até o altar com seu namorado Gel e herdar com sucesso a fortuna da família. No entanto, quando Gel retorna da sua viagem de negócios hoje, ele age de maneira estranha e incomum. Gel sempre foi seu parceiro de negócios mais confiável, então ela sempre lhe atribui muitas tarefas de trabalho. Mas desta vez, quando ela organizou a viagem de negócios para Gel, ela acidentalmente descobre que ele fez um desvio para uma certa cidade. O mais importante é que essa cidade é famosa por seus diamantes. Sofia imediatamente entende que Gel provavelmente vai pedi-la em casamento hoje. Então, pela primeira vez na vida, ela deixa de lado seu trabalho diário e se arruma seriamente. O efeito é notável no momento em que se encontram. Os olhos de Gel nunca a deixam. Justo quando Sofia se sente convencida, pensando que ele está prestes a pedir em casamento, Gel de repente tira um anel, dizendo que quer a opinião dela sobre ele. Sofia fica paralisada, esse anel não é para ela. Com as coisas como estão, ela só pode engolir o choro, comentar sobre ele e dar algumas sugestões. Ao ouvir isso, Gel sorri, dizendo que ela definitivamente vai adorar. Sofia desaba completamente no local. Seu namorado, na verdade, vai pedir sua irmã mais nova em casamento. Ao voltar para seu quarto, Sofia permanece sombria, mas ela não está lamentando os dias com esse canalha. Na verdade, ela sente que sua carreira está parada. Sua empregada Jéssica defende a indignada: minha senhora, esse canalha claramente te pediu em casamento há 3 anos. Como ele pode se apaixonar por outra pessoa? Ele não disse que só tinha olhos para você e que não se casaria com ninguém além de você. Mas para Sofia, mesmo que pudesse recomeçar, ela ainda não teria aceitado a proposta de Gel. Afinal, 3 anos atrás, ela estava ocupada se preparando para lutar pelos direitos de herança. Então não tinha tempo para romance. Ela lembra que na época confortou Gel, dizendo que se ele fosse sincero, poderia voltar para confessar seus sentimentos em 3 anos. Se ele não tivesse mudado de ideia até lá, eles se casariam, mas ela nunca esperava que as coisas se desenvolvessem para ele. Se apaixonar por sua irmã mais nova, mesmo tendo sido traída pela irmã mais nova, Sofia ainda precisa cuidar do trabalho primeiro. Neste momento, alguém bate na porta. É sua irmã mais nova, ela, que na verdade veio procurá-la. Ela aparece com a cabeça para fora, parecendo pura e inocente. Assim que entra, ela admite a culpa e pede desculpas ativamente. Antes que Sofia possa reagir, ela de repente fica emocionada. Irmã, você deve estar muito brava. Eu também não esperava que Gel gostasse de mim. É tudo culpa minha, desde que você possa se acalmar. Antes que ela termine, Sofia interrompe friamente. Eu não posso, você pode sair. Ela levanta os documentos na mão, indicando que ainda tem trabalho a fazer. Ela quer continuar falando. Sofia a interrompe novamente. Vamos conversar amanhã. Se você conseguir levantar antes de eu sair de manhã. Ela fica ansiosa, mas Sofia a ignora e pergunta diretamente para Jéssica escoltá-la de volta ao quarto. Justo quando Sofia planeja continuar seu trabalho, ela percebe que a janela parece fazer vários sons. No segundo seguinte, a janela se abre. Um homem aparece de repente, é seu meio-irmão mais novo, Caden, também o único filho da família. Quando ela o conheceu pela primeira vez, ele estava coberto de sangue, sendo segurado pelo mordomo. E a primeira coisa que ele disse ao vê-la foi: por favor, não me mate. Eu não tenho interesse em dinheiro ou na posição de ar. Vendo ferido e fraco, ela sentiu simpatia e o nomeou Caden. Ele então cresceu sob sua proteção, e ela o colocou no comando dos negócios secretos do grupo comercial, o chamado negócio secreto. Na verdade, é lidar com aqueles parasitas obcecados por dinheiro. Caden vem esta noite para relatar o trabalho. Sofia tem que admitir, as capacidades comerciais do irmão são realmente fortes. Justo quando ela se prepara para continuar lendo documentos,
Caden de repente diz do nada: ouvi dizer que Gel se apaixonou por outra pessoa. Sofia fica atônita e antes que possa responder, a expressão de Caden escurece. Quer que eu me livre dele para você? Diga a palavra e eu o matarei. Pelos olhos dele, Sofia pode perceber que ele está sério. A última vez que ela viu Caden com essa expressão foi em um banquete, quando ela estava sendo humilhada publicamente por um homem. Depois ouviu que aquele homem teve o braço aleijado. Mas se foi obra de Caden, permanece desconhecido. Afinal, Caden nunca relata tais assuntos para ela. Então, ao ouvir que ele quer matar Gel, Sofia rapidamente o interrompe: não precisa. Gel ainda é útil. E eu não te dei permissão para matá-lo. Então apenas faça bem o seu trabalho. Caden resmunga friamente: então, por que você finge não saber que ela é uma mulher má, quando você claramente sabe? Ao ouvir isso, a expressão de Sofia muda e seu tom fica frio. Cuide da sua boca. Caden não diz mais nada. Apenas se vira para olhar profundamente para ela. E então pula do parapeito da janela. E desaparece na noite. Sofia se apoia no parapeito da janela. E cai em lembranças. Na verdade, ela reencarnou aqui. E o motivo pelo qual ela está tão obcecada em ganhar dinheiro é porque ela tinha medo da pobreza. Em sua vida passada, ela entrou em uma universidade prestigiada, mas não podia pagar e teve que abandonar. Ela trabalhou desesperadamente, pensando que poderia mudar as coisas, só para ter suas conquistas facilmente roubadas por uma garota rica, que entrou por meio de conexões. Ela ficou com raiva e injustiçada, indignada e queria uma explicação. Em vez disso, recebeu o escárnio da garota rica. Bem, se você está procurando alguém para culpar, não olhe além dos seus próprios pais. Naquela noite, ela se embriagou e gritou perto do lago. Ela também queria experimentar a vida de uma pessoa rica, lutar por herança e enfrentar as pessoas com confiança. Mas em sua empolgação, ela escorregou e caiu direto no lago. Quando abriu os olhos novamente, ela havia se tornado um bebê recém-nascido. No começo, ela achava que estava sonhando e lutava para acordar. Mas quando viu o anel na mão do pai, ela congelou. Aquele era o anel que ela tinha visto em um romance alguns dias atrás. Ela se lembrava tão claramente, porque o livro o descrevia com tanto detalhe, que era difícil esquecer. Só então, ela finalmente acreditou que tinha transmigrado para um romance cujo pai dela não era outro senão o homem mais rico da região sul, Conde Sérgio, chefe da família Sérgio. Bem, ela finalmente se tornou uma rica de segunda geração. Sofia era super dedicada, estudando pelo menos 20 horas por dia, assistindo aulas sem parar. Até sua empregada não aguentava e dizia para ela descansar. Sofia sorria docemente dizendo que amava estudar mais que tudo. Essa vida estava além dos seus sonhos mais loucos na vida anterior. Então, tendo essa chance rara de vivê-la, ela devia valorizá-la nesta vida. Sua mãe morreu cedo, e seu pai trabalhava fora o ano todo. Então ela ficava frequentemente sozinha em casa, o que a fazia amar ainda mais essa vida. No entanto, aos 11 anos, ela enfrentou seu primeiro grande revés na vida. A vilã, ela apareceu na obra original. Ela era na verdade a protagonista feminina no começo. Infelizmente, mesmo tentando apresentar sua presença como um ícone de perdão e perseverança, os leitores da série reclamavam que era como serem forçados a engolir batata doce. Enquanto isso, a amiga de ela, Chloe, apareceu. Chloe imediatamente conquistou os leitores. Assim que apareceu, todos acharam que ela tinha qualidades de verdadeira protagonista feminina. Diante das reclamações dos leitores, o autor teve que ceder aos desejos dos leitores e mudar a protagonista feminina. Ela foi rebaixada a personagem coadjuvante, tendo até suas boas ações passadas maliciosamente reinterpretadas. Além disso, o desenvolvimento da personagem ela começou a mudar, transformando-se drasticamente de uma garota inocente na vilã suprema. O motivo pelo qual Sofia conseguia continuar tolerando ela e deixá-la causar problemas era justamente porque ela conhecia muito bem o conteúdo do romance. Ela sabia que ela morreria de uma doença terminal aos 20 anos. No começo, Sofia sentiu pena. Que desperdício! Para uma protagonista feminina perfeita terminar assim. Então ela chegou a planejar tentar ajudar ela a mudar seu destino. Mas no fim ela ainda seguiu o caminho vilanesco. Aos 10 anos ela acusou falsamente um criado, de quem não gostava de ser ladrão, e o mandou embora aos 12. Ela liderou o isolamento dos colegas na escola. E até o pequeno Caden quase morreu várias vezes, por causa dela sempre que Sofia tentava corrigir ela.
Algo ruim acontecia com o grupo comercial. Com o tempo, ela não queria mais desperdiçar tempo e energia com ela, mas ainda cumpriria seu dever como irmã mais velha. Agora faltava menos de um ano para a morte de ela. Então, quando soube que Gel e ela estavam juntos, ela não sentiu turbulência emocional e conseguiu até ajudar calmamente a limpar a bagunça. No dia seguinte, no banquete habitual, as damas nobres usavam Sofia como assunto para fofoca. Afinal, como mulher, Sofia tinha grande chance de se tornar herdeira do maior grupo comercial da região sul naturalmente. Isso despertava inveja e ressentimento de muitos. Convida ciúmes e ressentimento de muitas pessoas. Eles não percebem que Sofia já apareceu atrás deles. Ela sorri e cumprimenta ativamente as damas nobres. Jéssica os encara ferozmente toda vez que participam de banquetes. Essas pessoas falam pelas costas da sua senhora. Agora estão sendo tão descaradas no banquete realizado pela sua senhora. Quão detestável. Sofia nunca leva esses boatos a sério. Mas já que essas pessoas ousam falar mal dela em seu próprio território, não podem culpá-la por ser indelicada. Jéssica sente pena dela, pensando que ela tem que se preocupar com tantas coisas todos os dias e deve estar muito cansada, mas Sofia não pensa assim. Afinal, ela aproveita muito sua vida atual, até mesmo saboreando as batalhas com damas nobres na alta sociedade. Essa é exatamente a vida com que sempre sonhou, até ver ela e Gel chegarem juntos ao banquete. Não parece tão irritante. Jéssica não entende como sua senhora pode estar tão calma. Afinal, Gel já confessou seus sentimentos para sua senhora antes. Sofia sorri sem jeito e diz: se ela aceitasse todas as confissões, teria namorado a maioria das pessoas presentes. A razão pela qual escolheu Gel entre tantas pessoas foi simplesmente porque ele era a melhor escolha para um casamento político. Afinal, quem recusaria alguém bonito, rico e capaz de ajudar a administrar os negócios do grupo comercial? Sua rejeição à confissão dele há 3 anos foi na verdade um teste. Se ele pudesse permanecer fiel por tanto tempo, isso provaria que ele era realmente confiável. Mas, no momento em que ela o viu sendo íntimo com ela, ele foi eliminado naquele instante. Ela se aproxima. Embora Sofia responda com um sorriso superficial, por dentro ela está gritando: será que aquele casal nojento precisa fazer cena tão constrangedora? Ela não quer se tornar o foco de fofocas. Então planeja ir para a varanda tomar um pouco de ar fresco. Inesperadamente ela a segue de perto. Desculpe, eu disse a Gel que deveríamos chegar separadamente, mas ele insistiu em vir junto. Sofia a interrompe e diz que não está nada zangada. Isso é verdade. Foi tudo tão repentino quando as coisas aconteceram ontem. Ela só achou absurdo, mas depois de pensar melhor, percebe que não é necessariamente algo ruim. Seja ela com Gel por ciúmes, ou para provocá-la. Desde que ela concentre sua atenção em Gel, ela não vai continuar obcecada pelo protagonista masculino do livro, o que pelo menos pode impedir que ela siga mais adiante pelo caminho vilanesco. No entanto, ela continua se desculpando. Ela pacientemente a consola, dizendo que ajudará a arranjar o casamento deles quando o pai deles voltar. Mas ela mostra uma expressão preocupada, dizendo que não quer causar problemas. Sofia está com preguiça de gastar mais palavras e a dispensa com algumas observações casuais. Mas Sofia percebe que as damas nobres, que antes giravam ao seu redor, agora todas se aglomeram ao lado de ela. Jéssica diz que ela parece preocupada com ela. Sofia quase ri alto. Se ela realmente estivesse preocupada com ela, não teria vindo aqui em primeiro lugar. Afinal, o banquete de hoje reúne toda a elite da região sul. Ela, alguém completamente alheio aos negócios, não apareceria aqui de mãos dadas com Gel se tivesse ao menos a menor preocupação. Sofia de repente cai em pensamento. Será que está sendo calma demais? Deveria agir com mais raiva. Afinal, seu namorado foi roubado pela irmã. Mas ela realmente não consegue ficar zangada de jeito nenhum. Então ela começa a discutir com Jéssica qual expressão deveria usar quando sair. De repente há uma risada ao lado delas. Sofia congela abruptamente e descobre que o recém-chegado é seu primo Meyer. Ele sempre esteve muito descontente com ela se tornar herdeira, vendo-a como uma inimiga que roubou o que era dele. Meyer pergunta com um leve tom de zombaria na voz: então agora você não pode se casar. Talvez você não saiba que só uma pessoa casada está qualificada para ser herdeira da família Sérgio. Essa notícia atinge Sofia como um raio.
Ela só descobre essa maldita regra agora. Desde o nascimento até agora. Ela trabalhou duro para se cultivar como uma herdeira perfeita. Agora enfrentando a possibilidade de perdê-la. Ela absolutamente não vai aceitar isso. Antes mesmo do banquete acabar, ela encontra o mordomo e exige saber por quê. Nunca ouviu seu pai mencionar essa regra. O mordomo lhe diz que a maioria dos herdeiros da família Sérgio, tradicionalmente tem casamentos arranjados. Casamentos políticos. Durante suas cerimônias de maioridade. Mas quando ela teve sua cerimônia de maioridade, ela estava apaixonada pelo Lord Gel. Então o conde simplesmente pulou essa etapa. Porque quase todos na época achavam que a senhorita Sofia se casaria com o Lord Gel. Mas inesperadamente o Lord Gel acabou com a senhorita Ela. O mordomo lhe conta. O conde enviou uma carta alguns dias atrás, instruindo-nos a preparar seu casamento. Ele retorna, o casamento seu com o Lord Gel será realizado. Só assim seu status de herdeira pode ser preservado. E a carta foi entregue a mim pela senhorita Ela. Ao ouvir isso, Sofia já entende. Ela deve ter lido a carta do pai antes. Então mirou no Gel. Ela nunca esperou ser superada por uma irmã mais nova, que nunca levou a sério e ela definitivamente não quer apenas roubar seu parceiro de casamento. Ela pode aceitar ela roubar o Gel, mas não pode aceitar perder seu status legítimo de herdeira. Jéssica consola, minha senhora. Por favor, mantenha calma na visão do conde. Você é a verdadeira herdeira. Como ele poderia mudar de ideia por mera tradição familiar? Mas Sofia sabe que seu pai é frio e implacável, com apenas interesses nos olhos. Se ele souber que o Gel foi roubado por ela, ele só dirá: não esperava que ela fosse mais capaz do que imaginei. Seu pai nunca se prende à moral e tradições. Ele a cultivou como herdeira. Não porque ela é a filha legítima mais velha, mas por suas habilidades excepcionais e conquistas. Então seu pai definitivamente vai pensar que ela é incompetente. Por isso ela pôde roubar seu parceiro de casamento. Mas ela absolutamente não vai desistir facilmente. Então ela vai encontrar outro parceiro de casamento. Desde que encontre um homem antes do retorno do pai. Que seja mais alto, mais rico, mais bonito e capaz que o Gel. E preferencialmente austero. E ela terá todos os motivos para dizer ao pai que largou o Gel por alguém melhor. Mas quando ela lista as condições, ela se sente desanimada, onde poderia encontrar tal pessoa. Jéssica brinca. Que homens tão excelentes provavelmente só existem como cavaleiros sagrados na catedral. Esse comentário instantaneamente ilumina Sofia. No dia seguinte, ela embarca numa carruagem para encontrar o marido. Sofia está cheia de determinação. Ela até traz um baú cheio de barras de ouro como dote, para atrasar o retorno do pai. Ela até considera, pedindo a Caden para ajudar a explodir a ponte. O pai dela precisa atravessar para voltar. Jéssica sugere que seria melhor apenas que o Lord Caden ajudasse a encontrar um parceiro para casamento. Sofia acha que Jéssica é muito ingênua. Se ela deixar Caden ajudar a encontrar um parceiro para casamento, se ele trouxer alguém vivo é duvidoso. Caden é especialmente sensível em relação às pessoas ao redor dela. Toda vez que ela faz um pedido envolvendo pessoas, ele só pergunta como ela quer que ele morra. No entanto, Caden, que parece feroz para os de fora, para ela parece um cão-lobo obediente. Ela de repente lembra da primeira vez que conheceu Caden. Ela ouviu que antes de vir para a mansão, Caden havia sido abusado por sua mãe biológica. Ela nunca esperava que ele crescesse tão saudável. Sob seus cuidados, ele realmente tem fortes habilidades nos negócios, pois lida perfeitamente com tudo que ela lhe atribui. A razão pela qual aquelas organizações subterrâneas, no mundo dos negócios, não ousam se aproximar do grupo comercial Uden. É por causa de Caden, o imperador do submundo. Mas agora Sofia está mais preocupada com onde está seu futuro marido. O destino deles é a maior catedral da região sul, como pilar espiritual do povo do império. Muitos plebeus vão lá para adorar anualmente. Ao rezar, cada um pede coisas diferentes. Alguns pedem segurança, outros fortuna. Só Sofia reza por um marido. Quanto mais ela pensa nisso, melhor ela se sente sobre encontrar um parceiro para casamento na catedral. Afinal, alguém que quer treinar na catedral, cuja origem familiar, identidade, poder e potencial são minuciosamente investigados. Somente todos que atendem a esses requisitos podem se tornar cavaleiros sagrados. Além disso, cavaleiros sagrados são sagrados por natureza, então provavelmente não têm desejos mundanos. Um parceiro assim seria perfeito.
Logo a carruagem chega à entrada da catedral. O cocheiro pergunta a Sofia se ela quer entrar agora. Ela diz ao cocheiro para esperar alguns segundos. Então, ela abre o baú e começa a remexer nele. Jéssica fica assustada e pergunta se ela pretende subornar o porteiro. Claro que não, desta vez. Ela não está aqui para dar dinheiro, mas para coletá-lo seguindo as regras da catedral. Eles são parados no salão principal assim que entram. Quando dizem que querem ver o arcebispo, o porteiro imediatamente recusa, dizendo: ninguém pode ver o arcebispo sem um agendamento. Então Sofia precisa avançar para negociar pessoalmente. Justo quando estão em um impasse, o arcebispo adjunto aparece. Sofia sorri amplamente, dizendo que não está ali representando o conde, mas visitando como herdeira do grupo comercial Uden. A expressão do arcebispo adjunto muda. Ao ouvir isso, não é um bom sinal. Ele precisa se livrar dela rapidamente. No entanto, Sofia já começou a andar por ali. É tão bonito aqui. Certamente seria confortável viver aqui. O arcebispo adjunto se apressa para alcançá-la, dizendo: até para viver na catedral é preciso seguir regras. Isso cai direitinho na armadilha dela. Ela diz que o grupo comercial Uden tem regras semelhantes. Sob nenhuma circunstância prestamos ajuda gratuita a estranhos, sem motivo exceto para padres da catedral. Ela mostra 2 faturas, mostrando registros de padres da catedral, hospedando-se nos hotéis do grupo comercial Uden. Sofia sorri docemente dizendo: embora o grupo comercial deles tenha perdido quantias consideráveis, eles tratam sinceramente os hóspedes de longe como família. O arcebispo adjunto está claramente perturbado. Falando francamente, Sofia consegue pensar nesse método graças ao pai dela. Quando ela perguntou por que ele oferecia estadias gratuitas em hotéis para padres, seu pai apenas disse que você colhe o que planta. Eu não vou incomodar por muito tempo. E vou sair imediatamente. Depois de falar com o arcebispo adjunto parece muito preocupado. Sofia age como se estivesse muito surpresa. Essa roupa que você está usando parece feita de tecido fornecido pelo nosso grupo comercial. Combina muito com você, incapaz de resistir ao ataque dela. O arcebispo adjunto cambaleia e segura uma coluna próxima. No segundo seguinte, a voz de Sofia surge novamente. A coluna na qual você está se apoiando também foi doada pela nossa família. Que coincidência essa estátua. Eu pessoalmente escolhi a cor daquela pedra. Completamente derrotado, o arcebispo adjunto só pode dizer a ela: o arcebispo não está aqui agora. Então ela não poderá vê-lo mesmo que vá. E Sofia continua como se não tivesse ouvido o que ele disse. A inscrição sob a estátua foi encomendada pessoalmente por mim. Embora derreter 1 tonelada de ouro de uma vez tenha atrapalhado as operações normais do grupo comercial, ainda assim fiquei profundamente comovida por aquelas palavras. Desde que você veja com seus próprios olhos, certamente encontrará a resposta. Incapaz de resistir ao bombardeio dela, o arcebispo adjunto só pode repetir enfaticamente: o arcebispo não está aqui. Vendo que alcançou seu objetivo, Sofia responde que tudo bem encontrar outras pessoas. O arcebispo adjunto quer chorar, mas só pode ceder e lembra ela, para não contar a ninguém o que vê ou ouve lá dentro. Sofia concorda prontamente. Afinal, depois de todos esses anos no mundo dos negócios, que figuras aterrorizantes ela não encontrou. O arcebispo adjunto então diz que ela pode entrar. Depois de ouvir mais de 50 regras, Sofia desaba ao ouvir isso, e rapidamente sinaliza para Jéssica distraí-lo, enquanto ela se vira e sai sorrateiramente. Justo quando ela chega à porta, a porta de madeira se abre automaticamente. Sofia fica maravilhada. Será que essa pessoa tem poder divino? Isso é tão legal, mas depois de entrar, ela fica completamente atônita, porque está completamente escuro lá dentro, e ela não consegue ver nada. Sofia só pode se apresentar no escuro. Uma voz masculina profunda vem da escuridão. Não precisa ser tão formal. Ela fica paralisada ao ouvir isso, pensando que a voz soa muito jovem. A voz do homem surge novamente, perguntando o que ela realmente quer vindo aqui. Sofia pensa por um momento. Seria rude dizer diretamente que ela quer um parceiro para casamento. Antes que ela possa responder, o homem pergunta novamente: você quer poder ou dinheiro, por favor? Ela é herdeira do principal grupo comercial da região sul. Como poderia faltar essas coisas então? Você quer ficar mais bonita? Sofia ri suavemente. Não acho que precise ficar mais bonita. Assim que termina de falar,
As cortinas se abrem e uma luz ofuscante entra. Sofia sente que está ficando cega. Uma figura nebulosa aparece diante dos seus olhos. Deixe-me ver. Você realmente não precisa ficar mais bonita. Quando Sofia encontra o olhar dele, ela sente que vai desmaiar. Ai meu Deus! Será que deuses realmente existem em catedrais? Ele é tão bonito vendo Sofia olhar fixamente. O homem pensa se a luz do sol está muito forte. Sofia rapidamente acena com a mão dizendo: não é isso, enquanto grita internamente. É porque você está muito brilhante agora. Ela precisa primeiro descobrir quem é esse homem. Então ela observa e percebe. Ele tem um lugar para pendurar uma espada na cintura. Então ele não é um padre, mas um cavaleiro sagrado. Embora cavaleiros sagrados tenham forte poder divino, padres principalmente administram a catedral, ocupando todas as posições importantes, exceto uma pessoa, que é o comandante da Ordem dos Cavaleiros Sagrados. Quanto mais Sofia olha para ele, mais satisfeita ela fica. Então ela começa a pescar mais informações, aprendendo. Esse belo cavaleiro sagrado tem exatamente 6 anos a mais. Solteiro e o mais importante, ele não gosta de cabelo loiro. Sofia está completamente encantada. Casey. Casey agora mesmo, no entanto. Adrian responde como um bloco de madeira, dizendo que se ela tiver perguntas importantes, deve esperar pelo arcebispo. Ele diz que o arcebispo voltará em 2 semanas. Sofia definitivamente discorda. Não, isso é muito tarde. Você pode me ajudar melhor que o arcebispo. Adrian fica confuso e pergunta o que ela realmente quer ao vir à catedral. Sofia estava preocupada sobre como abordar o assunto. Mas agora é a hora, então ela dispara. Eu quero que você seja meu marido. Adrian congela no lugar. Fica em silêncio por muito tempo, finalmente parecendo processar isso. Ele pergunta a Sofia incerto. Você está propondo a alguém que está conhecendo. Pela primeira vez, Sofia assente. Mas Adrian fica muito chocado, já que eles nem se conhecem. Sofia sorri. Como pode dizer que não nos conhecemos? Embora este seja nosso primeiro encontro, eu já te entendo completamente. Então ela dá deduções aproximadas sobre tudo que observou depois de conhecê-lo, o que deixa Adrian atônito e sem palavras. Sofia diz que se isso não for suficiente, eles podem se conhecer gradualmente. Adrian olha seriamente para a mulher à sua frente. Embora não saiba por que ela está fazendo isso, uma coisa ele tem certeza, que ela é muito inteligente, mas não sincera com ele. Sofia suspira e explica suas intenções e razões. Quando Adrian descobre que o namorado dela foi roubado pela irmã, ele pergunta se a irmã dela tem cabelo loiro. Sofia não esperava que ele fosse tão perceptivo. Então diz que não os culpa nem um pouco, porque ela não tinha sentimentos reais pelo ex-namorado. Afinal, ela geralmente está tão ocupada com assuntos do grupo comercial, que não tem tempo para romance. Então ela só quer casar com alguém que igualmente não tem expectativas para o amor. Mas Adrian não entende por que ela o escolheu. Na verdade, a razão é simples. Que ela sente que Adrian é o mesmo tipo de pessoa que ela. Ela não consegue imaginar como seriam aqueles olhos indiferentes, olhando ternamente para alguém. Adrian ainda não entende isso. Com suas excelentes condições, muitas pessoas deveriam estar na fila para se casar com ela. Então por que ela deve escolher ele? Sofia não esperava que ele fosse mais teimoso do que imaginava. Então ela só pode usar sua carta na manga. Ela promete a Adrian que se eles puderem se casar, ela fará tudo possível para colocá-lo no Palácio Imperial. Ao ouvir isso, Adrian realmente congela. Sofia sorri triunfante. Afinal, qualquer homem com status na região sul quer ir para a capital. Especialmente um homem tão excelente. Ele definitivamente não ficaria contente em ficar aqui para sempre. Mas, inesperadamente, Adrian recusa firmemente. Então ele se levanta para acompanhá-la até a saída. Eu entendo o que você disse. Acho que cumpri meus deveres como anfitrião. Você pode ir embora. Sofia pede que ele reconsidere. Ele diz diretamente que não precisa. Nunca mudo de ideia depois de tomada. Sofia fica em silêncio por vários segundos. Então se levanta diretamente, dizendo que entende o que ele quer dizer. Depois de falar, ela se vira e sai direto. Agora é a vez de Adrian ficar atônito. Ele não esperava que ela fosse embora tão facilmente. Ele realmente não está interessado nas condições dela. Mas na verdade, ele não sabe o que realmente quer. Sofia de repente para na porta. Então se vira animadamente. Que tal eu enfeitar todo o caminho com ouro? Já que usar flores seria muito clichê. No segundo seguinte, ela é impiedosamente expulsa.
e Jéssica rapidamente avança para cumprimentá-la. E Sofia parece pronta para desistir. Justamente quando ela se vira para sair, Adrian a chama de volta dizendo que enviará cavaleiros para escoltá-las pela catedral, porque monstros aparecem quando a lua nasce. Desta vez é Sofia quem recusa. Ela diz a ele para não fazer coisas que causem mal-entendidos. Depois de falar, ela arrasta Jéssica para longe da catedral. Jéssica pensa que sua senhora vai voltar para casa, depois de ser rejeitada. Mas Sofia não tem intenção de desistir, porque ela ainda tem o plano B. Enquanto isso, Adrian está prestes a sair. Ele encontra a alta sacerdotisa passando. Seguida por duas pessoas, Adrian congela ao ver a aparência das duas pessoas. Então ele se aproxima da alta sacerdotisa e pergunta quem são as duas pessoas que a acompanham. A alta sacerdotisa sorri e explica que essas duas jovens estão aqui para se voluntariar na catedral, então elas faz cumprimentar Adrian. A jovem líder se aproxima de Adrian. Seu cabelo preto já revela sua identidade. Sofia tira o chapéu. Seus olhos cor-de-rosa brilham com diversão. Prazer em conhecê-lo, capitão. Meu nome é Ruth, sim. Ela voltou para ser sincera. Sofia não precisa especificamente de Adrian. Nem se apaixonou à primeira vista. Ele apenas atende aos seus requisitos. Já que foi rejeitada, ela decide mudar de alvo, especialmente com o tempo se esgotando. E a catedral tem muitos homens que atendem aos seus requisitos. Ela deve encontrar um candidato perfeito para casamento antes de voltar para casa. Jéssica se preocupa com o grupo comercial. Minha senhora, todos devem estar esperando seu retorno. Sofia sorri docemente e deixa-os esperar. Afinal, nada é mais importante do que encontrar um candidato a casamento para ela. Agora, além disso, ela já cuidou dos negócios deste trimestre. Se houver algo urgente, Gel pode cuidar diretamente. Afinal, ele é bastante confiável no trabalho. No entanto, de fato a primeira vez que ela está deixando o trabalho do grupo comercial de lado. Mas em vez de se preocupar com duas coisas ao mesmo tempo, é melhor resolver uma completamente e encontrar um marido para garantir a posição de chefe da família. É o mais importante agora. Se ela herdar a posição de chefe da família, mesmo que ela morra em menos de um ano, mas depois que ela assumir o poder, ela será vista como substituta de ela. Então ela absolutamente não pode entregar o grupo comercial, que determina o destino da sua vida, para aquela mulher ardilosa. O que é dela deve pertencer a ela do começo ao fim. Além disso, com seus anos de experiência na comunidade empresarial, sua habilidade de ler as pessoas já é magistral. Ela pode perceber que Adrian na verdade vacilou um pouco a favor dela. No entanto, há mais problemas do que ela imaginava. Uma sacerdotisa chamada Rebecca ao lado da alta sacerdotisa olha para ela constantemente com desagrado. Desde que ela entrou como voluntária, quase todos na catedral a reconhecem como a filha mais velha da família Sérgio. Isso deixa Rebecca muito insatisfeita. Como pode uma comerciante movida por lucro ficar na sagrada catedral? Além disso, ela ouviu que Sofia se encontrou com o capitão Adrian antes de ir ver a alta sacerdotisa. Então ela tem certeza de que Sofia deve ter motivos ocultos. No entanto, a alta sacerdotisa escolhe aceitar Sofia, porque em sua visão, até a pessoa mais mundana, que se volta para o abraço da catedral, é algo precioso. Enquanto isso, Jéssica se preocupa com a situação da sua senhora. Afinal, Rebecca parece cheia de hostilidade contra elas. Sofia não se importa nem um pouco. Ela entende Rebecca. E se estivesse na posição de Rebecca, ela definitivamente amarraria pessoas como elas, que invadem a catedral e as alimentaria para as águias. Além disso, Rebecca ainda lhes forneceu comida. Neste momento, sons vêm de perto. São os cavaleiros sagrados fazendo treino matinal. Tanto Sofia quanto Rebecca assistem com atenção firme. Então um cavaleiro de cabelo vermelho aparece ao lado delas, dizendo ser o vice-capitão Oda. Oda ouviu que a filha da família mais rica da região sul, Sofia, veio se voluntariar na catedral, e veio para se juntar à animação. Olhando para o vice-capitão excessivamente entusiasmado, a mente de Sofia começa a disparar. Obviamente, a personalidade de Oda não combina com a solenidade da catedral. De jeito nenhum, mas sua posição como vice-capitão significa que ele tem tanto prestígio quanto capacidade. Já que ela pode ficar aqui por uma semana de qualquer forma, não é ruim aprender sobre ele.
Então ela começa a sondar, você é tão entusiasmado. As pessoas ao seu redor devem gostar muito de você, certo? Oda parece um pouco envergonhado. Então confirma que é realmente o caso. Completamente alheio ao fato de que os cavaleiros não muito atrás dele estão olhando para ele sem palavras. Oda convida Sofia animadamente para trabalhar na Ordem dos Cavaleiros. Isso é exatamente o que ela quer. Mas na superfície ela ainda finge estar considerando. Oda explica rapidamente que as voluntárias, designadas para a Ordem dos Cavaleiros, geralmente fazem registros de inventário, em lugares como a biblioteca ou o arsenal, então não é muito cansativo. Sofia acha absolutamente perfeito. Ela imagina quando não consegue alcançar livros altos. Um homem bonito, de repente estendendo a mão por trás para ajudar. Ou quando não consegue lembrar os nomes das armas. Ele ri e a ajuda a anotá-los. Neste momento, uma voz os interrompe. Você parece bastante relaxado, Ad explica rapidamente. Ele só veio cumprimentar o novo voluntário. Sofia também cumprimenta Adrian educadamente. De repente, Ad percebe o olhar do Capitão Adrian em direção a Sofia. Como quem olha para um gatinho bloqueando o caminho. Ele não pode pegá-lo e jogá-lo fora. Mas também não pode sacar a espada contra ele. Essa descoberta desperta muito seu interesse. E ele pergunta entusiasmado. Capitão, o que foi? Por que está olhando para a senhorita Sofia assim? Vocês se conhecem, seus pensamentos ocultos expostos. O rosto de Adrian escurece. E ele imediatamente manda Aldi ir treinar. Sofia observa de lado. Completamente divertida, Adrian se vira para falar com Sofia. Embora eu já tenha dito isso ontem, você ainda parece achar que as coisas são simples demais. Sofia também ergue a cabeça. Encontra seu olhar e diz seriamente. Respeito sua decisão de me rejeitar. Mas não posso tolerar que menospreze minha sinceridade. Adrian pressiona então. Você é sincera. Sofia afirma que qualquer proposta que faz alguém vem de uma intenção genuína. Porque ela sabe muito bem que cada palavra e ação causa grandes movimentações de pessoal e fundos. Então ela nunca brinca levianamente com os outros. Adrian diz para ela não desperdiçar seus esforços, mesmo que insista em ficar. A resposta dele não vai mudar. Sofia realmente quer dizer. Quem disse que ela está ficando para fazê-lo mudar de ideia? Então ela diz que sua proposta terminou ontem. Não vou me importar com coisas do passado, porque não tenho esse tempo. O motivo de eu ter voltado é para encontrar um novo candidato ao casamento. A catedral tem tantos cavaleiros. Certamente um será compatível comigo. Então ela provoca, você não acha que estou ficando aqui para fazê-lo mudar de ideia? Adrian nega rapidamente. Mas sua expressão parece horrível. Sofia sorri docemente, isso é bom. Então, por algum motivo, há uma sensação de confronto entre eles. Logo é hora da oração, e Adrian parece querer dizer algo mais. Mas no segundo seguinte Sofia já se foi, com o livro de orações nas mãos. Nem preciso dizer que Sofia ganhou essa rodada. Após a oração, Jéssica se aproxima apressada da sua senhora e pergunta se o que ela acabou de dizer é verdade. Sobre não estar interessada no Capitão Adrian e estar procurando outra pessoa. Sofia ri. Como isso poderia ser possível? Se fosse você depois de ver o Capitão Adrian, alguém mais chamaria sua atenção. Jéssica não entende porque sua senhora disse aquilo para o Capitão Adrian. Foi para deixá-lo com ciúmes. Sofia diz para ela não pensar demais. As pessoas ficam com ciúmes de quem gostam. E é óbvio que o Capitão Adrian claramente não tem interesse em mulheres. Enquanto ela faz isso puramente para chamar sua atenção. Se ela continuar perseguindo-o implacavelmente, ele definitivamente não vai se importar com ela. Mas se ela o fizer pensar que vai fazer algo com seus cavaleiros, ele definitivamente não vai resistir a observá-la. Além disso, pela conversa de ontem, Sofia sente que o Capitão Adrian na verdade não a rejeita. Então Rebecca, que estava de olho nelas, aparece, dizendo que confirmou a tarefa final delas, que é lavar a louça na cozinha. Sofia não é vista até a hora da refeição. A sacerdotisa principal pergunta, intrigada, onde a senhorita Sofia foi porque ela não vem comer. Rebecca responde com uma zombaria sutil. A senhorita Sofia provavelmente ainda está trabalhando. A tarefa que eu lhe dei não é difícil, mas ela provavelmente nunca fez trabalho pesado. Então demora muito para ela. Enquanto diz isso, ela lança um olhar para Adrian e o encontra sem expressão o tempo todo, o que confirma seus pensamentos de que o capitão Adrian não está interessado na senhorita Sofia. Adrian parece desapontado ao ouvir isso.
porque pensava que poderia ver Sofia durante o jantar. Então ele se oferece para ajudar. Rebeca interrompe friamente. Isso é dever da senhorita Sofia como voluntária. Então ela começa a ser sarcástica novamente. Talvez ela esteja deliberadamente não vindo. Além disso, ela viveu no luxo desde a infância. Como poderia se acostumar com comida tão simples? Ouvi dizer que a família Sérgio usa champanhe e vinho para fontes, em festas e até transplanta árvores frutíferas inteiras para a mansão, vivendo tão luxuosamente desde criança. Agora ela está fazendo trabalho voluntário. Se ela vai conseguir persistir é duvidoso. Adrian, que estava comendo em silêncio, de repente se levanta, aparentemente terminou. Justamente então, uma figura passa carregando um prato de batatas, mas o prato está tão cheio que as pessoas não conseguem ver quem é. Rebeca pensa que é um servo trazendo comida, e acena com a mão indicando que já terminou de comer. Sofia diz com um sorriso: desculpe, ainda não comi. Então ela se senta diretamente. E assim que está prestes a começar a comer, Adrian, que estava para sair, senta-se de novo. Sofia não pensa em mais nada agora, supondo que ele teme que ela tenha segundas intenções com outros cavaleiros. Então voltou para vigiá-la. Mas tendo acabado de lavar centenas de pratos, ela está exausta. Só quer encher o estômago rapidamente. No entanto, Rebeca ainda quer causar problemas, dizendo sarcasticamente: todos aqui sabem como é a família Sérgio. Então você não precisa se forçar a comer comida que não gosta. Sofia descasca calmamente a batata nas mãos. Se forçar. Você parece subestimar essas preciosas batatas. Cultivar batatas não é fácil. É preciso primeiro selecionar boas sementes de batata, depois armazená-las em temperaturas adequadas, e passar 3 meses antes da colheita final. Depois de ouvir o que você disse, sinto que tem um grande mal-entendido sobre nossa família. Você disse que usamos champanhe e vinho para fontes em festas. Isso não é bem assim. Na verdade, geralmente fazemos cachoeiras. E meu pai pessoalmente cavou um canal, especificamente para derramar vinho tinto. Rebeca só acha que Sofia está se exibindo. Sofia não nega, afinal. O vinho tinto usado só no dia da festa pode impulsionar o desenvolvimento do mercado de vinhos por um ano inteiro. Então ela menciona o transplante das árvores frutíferas. Eles transplantam árvores frutíferas para a mansão, mas as plantam em estufas e vendem as frutas ao público a preços mais baixos. Durante a conversa, a comida no prato dela desaparece silenciosamente. Addi sugere que ela coma um pouco de pão, mas Sofia diz que gostaria. Mas chegou tarde e não sobrou pão. Assim que termina de falar, os cavaleiros do jantar oferecem seu pão. Sofia educadamente recusa, dizendo que virá mais cedo da próxima vez. Quando perguntam com o que mais podem ajudar, ela sorri docemente esperando que não sobrem restos. Depois de dizer isso, ela olha para Adrian. Ele pensa que ela tem intenções com os cavaleiros, mas na verdade ela sempre cobiçou apenas ele. Então ela faz uma reverência e diz que vai sair primeiro. O grande salão de jantar fica instantaneamente silencioso. Depois de um tempo, Adrian de repente diz: está muito barulhento aqui. A suma sacerdotisa pergunta a ele com um sorriso: você não acha isso interessante? Parece que você ainda não está sendo honesto. Ele insiste rapidamente que está apenas dizendo a verdade. Mas a suma sacerdotisa tem uma expressão que vê através de tudo. Só então Adrian percebe que de alguma forma está segurando um pedaço de pão. Que? Então tenta disfarçar, colocando o pão no prato da suma sacerdotisa. Você deve comer mais. A suma sacerdotisa não consegue esconder sua surpresa. Por quê? Normalmente ele nem lhe entregaria um copo d'água. Então Adrian acrescenta que quanto mais velho você fica, mais nutrição precisa. Do outro lado, na cozinha, centenas de pratos limpos estão organizados cuidadosamente. Rebeca parece incapaz de acreditar que uma jovem mimada poderia fazer um trabalho tão pesado, pensando que eles apenas esfregam de qualquer jeito. Sofia pega diretamente um prato para mostrar, indicando que o verso está ainda mais limpo. Rebeca ainda não acredita, e folheia uma pilha de pratos, com sons de tilintar, determinada a encontrar um que não esteja limpo. Sofia balança a cabeça, sentindo que Rebeca está simplesmente sendo irracional. A educação refinada que recebeu desde criança não permite que ela seja descuidada com nada. Então hoje, mesmo que Rebeca quebre os pratos ao folheá-los, ela não encontrará desculpa para expulsá-los. Sofia sugere cuidadosamente:
Devemos fazer um armário de armazenamento para colocar sob a janela e a escova de pratos está muito velha. Não é apenas trabalhoso, mas também ineficiente. Rebeca parece descontente e se vira gritando. Eu te perguntei sobre isso, sua insatisfação. Sofia percebe que continuar discutindo só vai prejudicar a ela mesma. Além disso, quando ela e Rebeca tiveram sua disputa no salão de jantar, a suma sacerdotisa apenas observava de lado. O que significa? Que essa é a autoridade que a suma sacerdotisa deu a Rebeca. A suma sacerdotisa faz Rebeca supervisionar, tanto para apaziguar a insatisfação de outras freiras, quanto para testá-la. Quando Sofia se prepara para sair, Rebeca para diretamente. Então sorri amplamente e não disse que queria substituir a escova de pratos. Sofia imediatamente se arrepende, culpando-se por falar demais. Então suspira resignada com o rosto fechado. Pergunta onde estão os materiais para fazer escovas. Tarde da noite, Adrian está sozinho perto da cachoeira. Sua mente está em caos, pensando inteiramente em cada sorriso e franzir de sobrancelha de Sofia. Sente que realmente enlouqueceu. Nunca teve pensamentos tão absurdos antes. Mas desta vez, não consegue se controlar de pensar nela. Considerou se há uma possibilidade entre eles, mas é óbvio que ela não é adequada para ele. Ela é a mulher mais mundana que já conheceu. Luxuosa na aparência e sem vergonha. Não sabe se a chama de ousada ou direta. Em 13 dias, o arcebispo retornará. Então ele só precisa aguentar até lá. Justo então sons vêm de perto. Sofia surge dos arbustos, xingando enquanto carrega um braço cheio de galhos. Eu realmente não aguento mais isso. É melhor eu bater a cabeça e morrer. Quando isso vai acabar de vez. Justo quando ela está xingando e reclamando, ela de repente percebe Adrian por perto, o que quase a assusta até a morte. Ela não entende por que ele está aqui tão tarde. Adrian fica sem palavras e diz que quem deveria fazer essa pergunta é ele. Sofia explica que veio pegar galhos para fazer pincéis. Depois de falar, ela percebe que ele está encharcado e parece um pouco desalinhado. Ela de repente sente que deveria agradecer a Rebeca devidamente. Caso contrário, ela não teria essa chance de encontrar Adrian aqui. Pensando nisso, ela explica freneticamente que absolutamente não o seguiu de propósito, nem armou esse encontro. Ela foi completamente enviada para trabalhar. Enquanto fala, mostra os galhos nas mãos. Adrian franze a testa e pergunta para onde foi a empregada dela. Sofia diz que Jéssica já cumpriu suas tarefas. Depois de falar, ela percebe que Adrian está olhando fixamente para ela. Justo quando pensa que tem algo no rosto, ela ouve sua pergunta fria. Você sabe o que é este lugar? Sofia congela e então ouve Adrian suspirar pesadamente. Eu deveria ter dito que aqui há monstros. Sofia rapidamente diz que sabe, mas sente que por pior que seja o temperamento de Rebeca, ela não a levaria a um lugar com monstros. Além disso, isso diz respeito ao seu objetivo de vida. Então, mesmo que Rebeca lhe dissesse para derrubar uma árvore e trazê-la de volta ou até mover uma montanha, ela não hesitaria nem por um segundo. Enquanto fala, Sofia se vira sorrindo. Você acha que eu não consigo? Adrian sabe que ela consegue totalmente, embora não a entenda bem. Ele tem certeza de que ela não vai fugir. Não importa o que lhe peçam para fazer. Se ela quisesse entrar na Ordem da Noite, só o espírito dela já a qualificaria. Mas o que ela quer é um contrato de casamento com ele. Depois eles voltam juntos. Sofia diz a Adrian que, mesmo que ela não possa ser a herdeira, ela pode viver bem, mas seus subordinados teriam que vagar pelas ruas com suas famílias. Então ela sente que o que está fazendo é realmente movido por um senso de responsabilidade. Percebendo que está ficando tarde, ela finalmente lembra do trabalho nas mãos, só para encontrar as mãos vazias. A cesta de galhos foi passada para as mãos de Adrian. Adrian diz sem expressão: vamos juntos. Sofia entende cada vez menos ele. Se qualquer outro homem fizesse isso, ela definitivamente pensaria que ele caiu na armadilha. Ela o segue fraquejando, protestando que ele não deveria fazer coisas que facilmente a façam entender errado. Adrian ainda responde sem expressão: se eu te disser para não entender errado, você realmente não vai entender errado. Ela responde casualmente que não muito. Mas depois de reagir, ela rapidamente diz: claro, neste momento. Ela de repente percebe que ele curva os lábios, aparentemente sorrindo, mas quando ela se dá conta, Adrian já está bem à frente. E ela apressa o passo para alcançá-lo.
Finalmente de volta à catedral. Sofia está ofegante de exaustão. No caminho, ela continuava tentando ver claramente a expressão facial dele. Mas ele nunca a deixava alcançá-lo. Toda vez que ela quase o alcançava, ele acelerava o passo e quando a distância entre eles aumentava, ele parava silenciosamente e esperava por ela. O que quase enlouquece Adrian, que lhe entrega a cesta. O olhar dele volta para aquele jeito de afastar estranhos. Sofia agora sabe que deve ter visto errado. Já foi sorte. Ele não a abandonou na montanha. Adrian a lembra de ser mais cuidadosa no futuro. Embora nada tenha acontecido hoje, monstros podem aparecer a qualquer momento. Sofia o imita, você também tenha cuidado. Adrian pergunta, confuso, se ela está preocupada com ele. Sofia sorri maliciosamente, dizendo que não está falando dos monstros, mas dela mesma. Você não acha que monstros são mais perigosos do que eu? Acha, então ela rapidamente diz. Está brincando com ele, você não precisa se preocupar. Eu sei que você não está interessada em mim. Então não vou te incomodar depois de dizer isso. Ela vai embora carregando a cesta de galhos, deixando Adrian parado sozinho. Depois de vários dias, Sofia agora está muito habilidosa no trabalho e consegue lidar com todas as tarefas que Rebecca lhe atribui, com facilidade. Isso deixa Rebecca sem encontrar defeitos nela, frustrada além da conta todos os dias. No entanto, a única consolação é que o capitão Adrian está do lado dela, vendo sua expressão sombria. Rebecca pensa que ele também está de mau humor, por causa de ver Sofia. Vendo Sofia conversando animadamente com outros cavaleiros, ela começa a jogar mais lenha na fogueira. Veja como crente em Deus, como suas palavras e ações podem ser tão frívolas. Adrian concorda lentamente, de fato. Muito frívolas essas palavras. Sem dúvida dão um grande incentivo a Rebecca. Ela sabia que o capitão Adrian a entenderia. Mas não importa o que ela diga. Todos tratam suas palavras como ruído de fundo. Até outras sacerdotisas ficam encantadas com Sofia. Rebecca se vira dizendo: alguém deveria assumir o comando às vezes. Então pergunta a Adrian como lidar com isso. Adrian fica sério e diz: mande esses caras para a reclusão. Imediatamente Rebecca acha isso um pouco extremo. Afinal, a senhorita Sofia e Jéssica são apenas garotas. Mal sabe ela que Adrian se refere aos seus cavaleiros. Ao se dar conta, Adrian congela momentaneamente sem palavras. Após um longo silêncio, ele murmura baixinho: isso é realmente inadequado. Rebecca pensa que ele está falando de Sofia. E rapidamente concorda, sim. É realmente muito inadequado. Então ela diz que Sofia deve ter alguém secretamente ajudando-a a durar tanto tempo. Caso contrário, não faz sentido. Então sugere encontrar alguém para vigiar Sofia. E a melhor candidata atual é a cavaleira Milka. Adrian imediatamente diz não. Então afirma seriamente que Milka é muito indecisa para vigiar os outros com calma. Rebecca sugere a vice-capitã Adei. Antes que ela termine de falar, é rejeitada. Adrian encara a multidão caótica. Aquele cabelo vermelho particularmente chamativo. Ele parece capaz de vigiar alguém agora. Finalmente Adrian decide vigiar Sofia pessoalmente. Do outro lado, Sofia recebe uma carta de Gel. Gel lhe diz que o pai deles vai atrasar o retorno para casa, devido ao incidente do desabamento da ponte. Sofia solta um enorme suspiro de alívio ao ler isso. Depois, Gel também menciona que ela está muito preocupada com ela, pensando que Sofia foi para a catedral, porque sofreu um golpe muito forte. Sofia lê isso rangendo os dentes. Ela sabe que isso é ela testando a... Ela já pode imaginar ela enxugando as lágrimas, enquanto instiga Gel, tendo apenas alguns dias de vida. Ela ainda pensa em irritá-la diariamente. Sofia acha sua irmã mais nova, ao mesmo tempo lamentável e irritante. Sofia lembra que inicialmente se preocupava que ela pudesse prejudicar a família. Então não a enviou para a capital. Mas a manteve em casa poderia ser, porque ela não tem onde liberar sua energia maligna que continua direcionando para ela. Mas chamar ela de pessoa irremediavelmente má é exagero, afinal. As coisas ruins que ela faz são triviais. Mas no geral ela ainda é uma personagem vilã. Ela nunca pode baixar a guarda. Durante sua ausência, quem sabe que métodos ela usará para se infiltrar no grupo comercial. De repente, o rosto de Jéssica muda ao ver o pós-fácil. No final da carta Gel diz: Caden tem ficado irritado por não receber resposta de Sofia esses dias e quer voltar. Jéssica treme de medo ao ler isso. Se o Sr. Caden voltar e encontrar Sofia trabalhando como freira na catedral, as consequências são impensáveis.
Sofia amassa a carta, dizendo que precisam acelerar o progresso. Jéssica diz à sua senhora para não se prender a uma única árvore. Outros cavaleiros também são bons. Quem ela escolher certamente concordará imediatamente. Mas Sofia insiste que deve ser Adrian. Jéssica não entende. Quando sua senhora se apaixonou tão profundamente? Afinal, sua senhora não dizia isso alguns dias atrás. E ela pensava que sua senhora não era alguém que só olha a aparência. Sofia sorri maliciosamente. Claro que não, isso não é a única coisa que eu olho. Embora não conheça Adrian há muito tempo, ela consegue perceber que suas vidas, filosofias e valores são completamente diferentes. Ele é nobre e educado. Sabe seus limites. Embora essas qualidades refinadas não valham nada para ela. Mas o mais importante é que ele a respeita. Na noite em que voltaram juntos para a catedral, ele ouviu seriamente sua história, mas não a considerou superior, nem deu tratamento especial, por ela ser da família Sérgio. O mais importante, seus olhos estavam em forma de crescente naquela noite, parecendo sorrir mesmo que ela tenha visto errado. Conseguir conversar tão bem com um parceiro de contrato de casamento já é raro. Além disso, nesses dias de interação com os cavaleiros, ela percebe profundamente que não há homem melhor que Adrian. No dia seguinte, Rebeca diz com um sorriso completo que Sofia não precisa mais ficar na cozinha. Ela pode ir onde quiser. Sofia fica secretamente animada ao ouvir isso, pensando se finalmente poderá trabalhar com a ordem noturna. Ao chegar ao destino, ela finalmente entende por que Rebeca estava sorrindo tão feliz. Afinal, ela precisa cuidar de um grupo de crianças em treinamento. Ao ver a bela senhora, as crianças imediatamente se aglomeram. É preciso Milka chegar e gritar, para mandá-las de volta ao treinamento. Sofia pergunta se o capitão Adrian providenciou para que ele estivesse ali. Milka fica sem palavras com esse assunto. Eles originalmente planejavam designar a senhorita Sofia para a armaria, mas Adrian rejeitou, alegando que muitos cavaleiros entram e saem dali. Então certamente seria barulhento. Depois decidiram enviar a senhorita Sofia para a biblioteca, o que ele também rejeitou no final. Sofia foi designada para cá, Milka lhe diz. Há outros padres e freiras ajudando. Então ela só precisa cuidar de uma criança que está balançando uma espada selvagemente no campo aberto. Depois de falar, Milka parece um pouco envergonhada e rapidamente diz: a criança já está fazendo aulas de filosofia, e logo ficará calma. Ao ouvir isso, Sofia se sente aliviada. Pelo menos, isso significa que provavelmente ela não estará em perigo mortal. Depois de explicar o trabalho, Milka sai. O vasto gramado fica apenas com Sofia e a criança, chamada Nero. Vendo Sofia se aproximar, ele grita grosseiramente: quem é você? Aconselho você a assumir. Eu posso lidar sozinho com essa questão trivial. Ao não ver reação dela, ele grita novamente: você não ouviu quem eu sou. Sofia pode perceber de imediato que ele foi mimado desde criança, pensando que o mundo inteiro deveria girar ao seu redor. Ela sabe claramente que lidar com esse tipo de criança requer métodos especiais. Então ela imediatamente lança um ataque de 3 perguntas. Você acha que só você tem paz? Você acha que só você é especial neste mundo? Você acha que só você é incompreendido? Nero fica bastante assustado e então grita com raiva para Sofia: se meu pai descobrir, ele definitivamente não vai deixar você sair. Sofia sorri amplamente: se meu pai descobrir, ele provavelmente também não vai deixar você sair. Vendo ele gritar de raiva, ela decide primeiro ajudá-lo a quebrar o mau hábito de falar grosseiramente. Se seu pai te ama tanto, por que ele te enviaria para cá? Então ela afirma misteriosamente: esta é uma academia de treinamento onde você pode morrer a qualquer momento. Como esperado, Nero fica assustado, imóvel, mas ainda teimosamente resiste, dizendo que não vai acreditar nas bobagens dela. Sofia o guia calmamente. Não houve sinais antes. Seus pais te enviaram para cá, como sua mãe chorando enquanto te segurava, seu pai bebendo sozinho de madrugada, ou suspirando sempre que te vem. Vendo a expressão chocada dele, ela sabe que acertou. Ela continua assustando-o. Mesmo que algo aconteça com você aqui, ninguém saberá quem fez isso. Nero está aterrorizado e aponta para Sofia gritando: você quer me fazer mal? Que tipo de adulto é você? Sofia finge parecer severa: já que você sabe que sou adulta, não aponte o dedo para mim ou eu quebro ele na hora. Nero recua com medo. Sofia sabe que sua intimidação funcionou, embora seus métodos sejam um pouco excessivos.
Mas Nero já entende bem o poder do histórico familiar. Então alguém precisa colocá-lo na linha, antes que ele se perca completamente. Pensando nisso, ela se abaixa para fazer amizade com ele. Nero, vendo você, me lembra dos meus irmãos. Ao ouvir isso, Nero imediatamente solta uma risada fria, sentindo que esse adulto não é diferente dos outros, que gostam de usar clichês para educá-lo. Vendo que Nero está muito curioso sobre seus irmãos, Sofia mostra um sorriso sinistro. Quer saber como eles estão agora. Adivinhe se ainda estão vivos. Enquanto ela fala, ela aponta para a formação densamente agrupada próxima. Se você quer saber, vá se alinhar ali. O assunto muda rápido demais. Nero não entende imediatamente o que ela disse. Então Sofia se inclina e repete. Eu disse, se você não quer morrer, vá se alinhar ali assim que ela termina de falar. Nero desaparece num piscar de olhos. Sofia mostra um sorriso vitorioso. Lidar com esse tipo de criança é simplesmente fácil. Nesse momento ela percebe. A aparência tímida de Nero é exatamente como a de Kaden, quando ele chegou pela primeira vez na casa deles por um momento. Ela sente uma pontada de saudade do seu irmão mais novo descontrolado. Do outro lado, Kaden recebe as instruções de Sofia e está destruindo a ponte recém-construída. Pedras desmoronando arranham sua bochecha e instantaneamente criam um arranhão. A ponte desaba com sucesso. Um subordinado lhe entrega uma carta recebida. Kaden imediatamente fica descontente ao ver o selo do grupo comercial, porque Sofia nunca usa selos ao escrever para ele. Então essa carta também não é dela. Ele perde o interesse em ler a carta imediatamente. Recentemente nenhuma das 3 cartas de resposta que ele recebeu foi escrita por Sofia. Ele se preocupa que algo tenha acontecido com ela. Um subordinado conforta. Talvez a senhorita Sofia esteja ocupada com assuntos do grupo comercial. Se algo tivesse acontecido com a senhorita Sofia, o senhor Gel seria o primeiro a avisar. Afinal, da última vez que a resposta da senhorita Sofia atrasou, o senhor Kaden ficou louco desde então. O senhor Gel sempre o informa sobre a situação da senhorita Sofia imediatamente, mas Kaden ainda se preocupa porque normalmente, mesmo quando Sofia está ocupada, ela definitivamente escreve 1 ou 2 frases pessoalmente. E ela o entende bem. Enquanto isso, vários servos estão conversando que o conde entregará o grupo comercial para a senhorita Sofia quando ele retornar desta vez. Mas eles sentem que ter uma mulher no poder certamente trará caos, especialmente porque há um jovem mestre na casa. Eles continuam tagarelando, completamente alheios ao fato de que alguém está se aproximando. Por trás, no segundo seguinte, Kaden agarra diretamente o pescoço do homem e o encara friamente. O homem luta, implorando desesperadamente para que o senhor Kaden o poupe. Kaden aperta lentamente seu aperto. Você deveria implorar misericórdia da minha irmã, com a condição de que ainda tenha língua. Quando você a vir vendo que aquele homem está prestes a ser morto, o subordinado rapidamente indica que a senhorita Sofia. Exatamente quantos deles estão aqui? Sua implicação é que a senhorita Sofia quer que o senhor Kaden traga todos de volta vivos. Kaden joga aquele homem no chão. Então se vira para sair sem um pingo de misericórdia. Envie uma carta para minha irmã dizendo que voltarei em breve. Enquanto isso, Milka está relatando o que a senhorita Sofia está fazendo para Adrian. Milka acha que é um pouco difícil para a senhorita Sofia cuidar das crianças da academia de treinamento. Adrian não pensa muito sobre isso, acreditando que, já que Sofia consegue lidar com o trabalho na cozinha, algumas crianças também não deveriam ser problema. No entanto, Milka lhe diz que essas crianças não são comuns, travessas e rebeldes. Ouvindo isso, Adrian olha fixamente para Milka, questionando por que ele está lhe contando isso agora. Então ele se vira, planejando diretamente seguir em outra direção. Ouvindo a conversa deles, a Jota se aproxima rapidamente para fofocar. A academia de treinamento é realmente tão assustadora assim. Milka conta para a AJ que as outras crianças no treinamento na academia estão na verdade bem, mas há uma criança chamada Nero, que é realmente muito travessa, que é o único filho da família, por isso tem uma personalidade teimosa. A Day se preocupa que a senhorita Sofia esteja muito insatisfeita com o capitão, mas Milka lhe diz que a senhorita Sofia não demonstrou insatisfação e apenas perguntou se foi o capitão quem a designou. Aqui a Day diz que a senhorita Sofia definitivamente acha que o capitão não gosta dela. Adrian, que ouviu toda a conversa, para no meio do caminho,
com uma expressão sombria e tom frio. Ele diz que parece que vocês dois têm muito tempo livre. Milka está prestes a explicar. Sons barulhentos vêm de perto. Um padre os percebe e se apressa para explicar que a senhorita Sofia trouxe as crianças para assistir ao treinamento dos cavaleiros, que tem como objetivo ajudar as crianças a cultivar seu espírito cavaleiresco. Milka responde rapidamente que o capitão não gosta de barulho. Leve-as embora rápido antes que ele termine de falar. Adrian o interrompe dizendo que não se importa, pensando que o capitão está se forçando. Milka ainda decide fazê-la sair, mas Adrian diz que realmente não se importa. Depois disso o padre enfatiza problemas de ordem com as crianças, mas elas estão fazendo barulho e não escutam nada. Vendo isso, Sofia diz: deixa falar com as crianças. O padre se sente aliviado e planeja ir cumprimentar o capitão Adrian. Só então Sofia percebe que Adrian também está por perto. Ela acha isso um pouco estranho, se perguntando por que ele está olhando para ela com aquele tipo de olhar de novo. Neste momento, as perguntas das crianças puxam sua atenção de volta. Sofia se abaixa para olhar a criança à sua frente. Deixe-me dizer por que você precisa ficar quieto. Aqui todas as crianças estão apavoradas, com sua expressão assustadora. Então as crianças que estavam fazendo barulho alinham-se imediatamente de forma organizada, fechando os olhos e rezando silenciosamente. O padre fica surpreso, não esperando que a senhorita Sofia fosse tão boa em cuidar de crianças. Sofia explica que na verdade é porque ela também tem um irmão. Ouvindo isso, o padre imediatamente entende. Ele deve ter sido criado excelentemente por você. Embora Sofia responda com um sorriso dizendo: claro, só ela sabe que seu irmão foi criado por ela para ser um serial killer que domina a região sul. Depois de terminar a oração, Sofia mostra um sorriso gentil novamente. Você não disse que queria assistir ao treinamento dos cavaleiros, então por que ainda está aqui parado? As crianças tremem de medo, dizendo que nunca disseram tais coisas. Então fogem como fumaça, de volta para a academia de treinamento. Neste momento, Sofia percebe que Nero tem uma expressão hesitante. Parece que você tem algo a me dizer. Nero franze a testa e pergunta quem ela realmente é. Sofia avisa calmamente: se continuar a me desrespeitar assim, eu vou. Nero desiste completamente e grita com Sofia: o que você pode fazer comigo? Sofia sorri brilhantemente. Claro que segurar sua mão e rezar juntos aqui, deixando os cavaleiros e seus amigos todos nos observarem. Nero fica assustado de medo, tremendo enquanto pergunta novamente: irmã, quem é você realmente? Sofia considera cuidadosamente em sua mente que essa criança problemática nem mesmo ouve padres e sacerdotisas. Se ele soubesse que ela era voluntária, ele definitivamente a menosprezaria. Então ela diz devotamente que é apenas uma serva comum de Deus. E Nero curiosamente pergunta o que uma serva de Deus faz. Sofia declara seriamente que as servas de Deus são indispensáveis para a catedral, ajudando a preparar comida, organizar utensílios, colher ervas e assim por diante. Depois de ouvir a longa lista de tarefas, Nero conclui então: você está apenas fazendo recados que qualquer um faria por dinheiro. Sofia não fica brava. Ao invés disso, coloca aquela expressão amorosa novamente. Você está certo, este mundo realmente precisa de dinheiro para funcionar. Nero pensa que o que ela está dizendo é um completo absurdo. Sofia muda o tom: o que quero dizer é, alguém como você que reclama o dia todo e só sabe menosprezar os outros merece ter esse dinheiro. Nero não fala mais. Depois de um longo tempo, consegue dizer: de que adianta dizer isso? Eu não posso me tornar um cavaleiro de qualquer forma. Sofia fica intrigada porque ele diz isso. Porém Nero fica cada vez mais agitado. Mesmo que eu ganhe esse dinheiro com meu próprio esforço, eu ainda não posso me tornar um cavaleiro. Meu pai diz que pessoas como eu que só causam problemas estão destinadas a se tornar a vergonha da família. Sofia fica muito surpresa. Não esperava que o que tornava Nero tão rebelde fosse na verdade seu pai. Embora ela não aprove a mimação das crianças, o que ela mais odeia é a educação desmotivadora. Ela pergunta suavemente a Nero por que ele acha que seu pai diria tais coisas para ele. E ele dispara: porque eu sou exatamente o tipo de pessoa que ele diz que eu sou. Meu pai não mente, Sofia pode ver isso. Nero parece amar muito seu pai, mas nessa situação ele ainda está defendendo seu pai. Nero diz teimosamente com o rosto vermelho que ele não gosta do pai. Sofia não discute com ele,
mas o consola: seu pai deve amar você também. Se ele realmente tivesse desistido de você, por que gastaria tanto dinheiro para te mandar aqui? Não é qualquer um que pode entrar neste lugar. Nero fica cético porque ela tinha dito claramente que este era um lugar onde as pessoas podiam morrer. Sofia explica: isso foi antes dele dizer que amava seu pai. E ela não sabia então que ele realmente queria se tornar um cavaleiro. Nero parece desanimado, dizendo que nunca poderá se tornar um cavaleiro, não importa o que faça. Mesmo que comece a se esforçar agora, ele não pode ser como aqueles cavaleiros. Sofia pensa por um momento. Então aponta para Adrian à distância. Nero, olha aquele cavaleiro. Então ela se inclina perto do ouvido dele e inventa histórias sobre como Adrian costumava ser desobediente e frequentemente causava problemas depois de falar. Ela se levanta, lembrando diretamente Nero para não contar a ninguém, porque esse é o segredo deles. Depois disso, Nero faz uma grande mudança, que ele costumava nunca participar do treino matinal. Hoje ele é o primeiro a aparecer. As sacerdotisas. Todos elogiam a senhorita Sofia por ser boa com as crianças, mas Sofia humildemente diz que deveria ser Nero quem recebeu uma vocação de Deus. Então ela começa a rezar seriamente, tendo estado na catedral por uma semana. Agora ela pode rezar com muita habilidade. As sacerdotisas elogiam que em poucos dias, a senhorita Sofia poderá substituir Rebeca, liderando todos na oração. Na verdade, Sofia tem se sentido um pouco sobrecarregada ultimamente. Ela costumava lidar com todo tipo de trabalho no grupo comercial antes, mas agora ela se sente inadequada, não importa o que faça. Falando nisso, ela também deveria se preparar para voltar para casa. Ela precisa voltar e cuidar de todos os assuntos do grupo comercial, antes que ela e Caden conheçam oficialmente o pai. Logo a oração matinal começa. Sofia olha para o lugar de Adrian como de costume, apenas para encontrá-lo vazio, e fica confusa. Uma figura de repente se aproxima ao lado dela. É Adrian, alguém está sentado aqui. Ela não reage por um momento. Então Adrian se senta ao lado dela por conta própria. Sofia fica um pouco perdida, sem entender por que ele quer sentar ao lado dela, vendo o olhar feroz que Rebeca lhe lança do palco. Sofia rapidamente coloca mais distância entre ela e Adrian, e apressa-se a juntar as mãos para rezar. De repente, ela percebe que Adrian parece estar segurando o riso. Ela fica sem palavras. Pode rir de mim o quanto quiser. Eu também me acho ridícula. Quanto mais você. Adrian fica um pouco surpreso. Ele achava que ela não tinha medo de nada que fizesse. Não esperava que ela dissesse tais coisas. Sofia diz que sabe que ele não gosta dela. Por isso a designou para a academia de treinamento. Adrian quer explicar, mas é interrompido por ela. Tudo bem, eu não me importo. Você não precisa vir especialmente para me explicar. Nesse momento, Sofia é chamada por Rebeca. Senhorita Sofia, todos dizem que você já pode tomar meu lugar, liderando todos na oração. Então deixe você terminar a oração de hoje. Sofia gagueja tentando recusar. Porém o que acontece a seguir é o mais constrangedor. Ela não decorou a oração específica que Rebeca designou e fica perdida. Uma voz que só ela pode ouvir, de repente vem ao lado dela. É Adrian, ele está recitando aquela oração. Ela rapidamente repete suas palavras. Então começam a completar essa oração, com entendimento mútuo. No dia seguinte, Adrian recebe uma carta do arcebispo. O arcebispo retornará em 2 dias. Milka fica um pouco surpresa, porque percebe que o capitão não parece feliz. Anteriormente, quando o arcebispo fez o capitão atuar como seu substituto, o capitão esperava ansiosamente pelo retorno do arcebispo, todos os dias. Mas agora ele não parece nada expectante. Nesse momento, sons barulhentos vêm do gramado fora da janela. As crianças da academia de treinamento brincando. Milka fica repentinamente sentimental. Afinal, eles são crianças. Quando chegaram, eram um bando de encrenqueiros. Agora estão todos tão comportados. Mas não podemos ficar felizes por muitos dias, já que a senhorita Sofia voltará para a mansão em alguns dias. Ao ouvir isso, Adrian fica atônito. Ele rapidamente olha para cima e pergunta por que Sofia está indo embora. E Milka lhe conta. Todos os voluntários têm períodos de serviço predeterminados. Adrian não fala mais. Ele claramente sabia o propósito de Sofia para ficar aqui, desde o começo. E Sofia também disse que quando o arcebispo voltasse, ela contaria a ele
Ela veio aqui para encontrar um parceiro para casamento. O que Sofia disse de repente continua aparecendo na mente dele. Nesse momento Milka reclama de Ad, que tem ido constantemente para a academia de treinamento ultimamente. Ad claramente costumava não gostar de crianças, mas agora ele diz que todo dia quer orientar o treinamento delas. Eu acho que ele só quer conquistar a senhorita Sofia. De repente Milka percebe que o capitão saiu sem que ele soubesse quando. Enquanto isso Sofia está cuidando das crianças. Ela percebe que Nero tem estado particularmente ativo no treinamento ultimamente. E curiosamente pergunta por que ele de repente está tão sério com o treinamento. Quando anteontem mesmo, ele estava chorando dizendo que nunca poderia se tornar um cavaleiro. Nero se vira e grita indignado. Quem estava chorando, Sofia não fala. Apenas o olha com um sorriso, fazendo Nero se sentir envergonhado. Ele só pode fazer bico e responder: você não entenderia isso. Então ele lhe conta que aquela noite foi exatamente como ele quando era pequeno. Sofia não imediatamente entende do que ele está falando, mas Nero já fugiu. Justo então Ad chega, e Sofia pergunta se ele também começou a treinar desde tão jovem. Ad diz que não é o filho mais velho da família, então ele aspirava a se tornar cavaleiro desde criança. Mas diferente do capitão que tem talento excepcional, ele é apenas uma pessoa comum. Então quanto mais cedo treinar, melhor. Vendo que ele finalmente mencionou Adrian, Sofia finge surpresa e pergunta sobre Adrian. Ad lhe conta que Adrian, na verdade, está na catedral há menos de 4 anos. E o motivo do capitão ter vindo aqui é porque ele salvou o arcebispo de um incêndio. No começo todos se opuseram à vinda dele para a catedral. Afinal, eles ficavam mais de 10 anos antes de receberem suas medalhas de cavaleiro. Mas Adrian se tornou capitão da Ordem dos Cavaleiros Sagrados. Assim que chegou ouvindo isso, Sofia fica pensativa e de repente tem um palpite. Poderia ele ser quem dominou o dragão. No segundo seguinte, ela mesma sente que esse palpite é muito absurdo. Afinal, dizem que dragões estão extintos há centenas de anos então. Quando ela ouviu alguns anos atrás que um dragão estava devastando perto da catedral e causando grandes incêndios florestais, ela pensou que era só uma lenda. Mas o aparecimento repentino de Adrian e sua ascensão a capitão são suficientes para mostrar que sua identidade é extraordinária. Além disso, além de possuir grande força, ele também tem a proteção do arcebispo e da alta sacerdotisa. E a única pessoa que poderia fazer ambos aparecerem é o protagonista lendário do romance original. Poderia Adrian ser o protagonista masculino deste romance, mas ela ainda sente que isso não faz sentido. Porque se o dragão realmente existisse, já teria sido vendido há muito tempo. Ad lhe diz que mesmo sem o incidente do dragão, Adrian ainda teria se tornado capitão. Porque naquela época, Adrian também foi para o campo de batalha, certo? E aquela batalha fez todos testemunharem seu poder, seguindo a regra social de elogiar os outros adequadamente. Sofia elogia repetidamente a Jim por também ser impressionante. E ela pergunta se ele pode demonstrar movimentos de balanço de espada na frente das crianças novamente. As crianças definitivamente ficariam felizes em ver isso. Imediatamente caminha até uma grande árvore e posa de forma impressionante. Você precisa imaginar essa árvore como um inimigo. Mantenha seu corpo imóvel e concentre-se nela. Ele está imerso na demonstração, completamente alheio a uma figura que se aproxima, de não muito longe. Só quando Adrian se aproxima por trás é que ele percebe. Então ele explica apressadamente que está demonstrando para as crianças. Assim que termina de falar, Adrian balança sua espada no segundo seguinte. A árvore atrás dele é cortada diretamente. Todos os adultos e crianças presentes ficam atonitos com essa cena. Apenas Adrian permanece calmo, dizendo a Day que se ele vai demonstrar, deve fazer isso direito. A Day fica sem palavras. Ele também quer demonstrar, mas o capitão roubou todas as oportunidades. Depois disso, Adrian critica a Day, que em vez de perder tempo se gabando aqui, seria melhor voltar para consolidar o básico. A Day coça a cabeça envergonhado, dizendo que o capitão está certo. Então sai correndo rapidamente. As crianças também se dispersam no gramado, correndo e brincando. Apenas Sofia e Adrian ficam frente a frente. Adrian quebra o silêncio primeiro, lembrando Sofia que se ela quer se tornar a herdeira do grupo comercial, a primeira coisa que deve aprender é como ler as pessoas. A Day não é adequado para guiar o treinamento das crianças. Crianças dessa idade são facilmente influenciáveis.
Então você deve escolher os candidatos para a demonstração com cuidado. Sofia fica surpresa por ele ser tão articulado. Adrian enfatiza para ela novamente que quaisquer escolhas que fizer devem ser cuidadosas. O temperamento de Sofia se inflama. Ela entende o raciocínio, mas ele não tem o direito de dizer tais coisas para ela. Você esqueceu que foi você quem me enviou aqui. Eu disse que preciso encontrar um parceiro de casamento rapidamente. Então quem quer que esteja disposto a me ajudar. Eu sou profundamente grata a Adrian, a interrompe. Senhorita Sofia, eu a designei aqui, porque acho que você é adequada para estar aqui. Embora não haja distinção entre trabalho nobre e humilde, não acho que você seja adequada para trabalhos pesados, que exigem receber ordens de todos. E acredito que você pode lidar com crianças desobedientes. Por isso a designei aqui. Além disso, não a designei aqui porque não gosto de você. Depois de dizer isso, ele se vira e sai diretamente. Sofia não consegue evitar rir baixinho, pensando que Adrian realmente diz uma coisa, mas quer dizer outra. Depois Sofia leva as crianças para visitar a cozinha, onde Jéssica trabalha. Mas as crianças são completamente ingratas e dizem que não há nada interessante para ver. Sofia fica muito insatisfeita com o tom delas, olhando para elas com uma expressão sombria. Vocês não conseguem ver essa irmã trabalhando duro aqui. Jéssica tenta acalmá-la ao lado, dizendo que está tudo bem. Mas Sofia não pretende deixá-las escapar tão facilmente, porque ela pensa que o cultivo deve começar com a formação de caráter. Então ela educa as crianças, que devem pensar 2 vezes antes de falar qualquer coisa. Se no futuro, quando vocês receberem suas medalhas de cavaleiro, eu também desencorajo você dizendo: crianças como você podem realmente se tornar cavaleiros. O império está condenado, como você se sentiria? Num instante, todas as crianças ficam em silêncio. Sofia está muito satisfeita. Então pergunta a Jéssica se ela consegue lidar com o trabalho aqui. E Jéssica responde que claro. Mas Jéssica se preocupa que Sofia possa ter pouca chance de ver o capitão Adrian, já que Sofia está com as crianças o dia todo. Agora lembrando Adrian dizendo que não a desgosta. Sofia sorri triunfante. Obviamente ele desenvolveu sentimentos por ela, desde a última vez na sala de oração, quando Adrian tomou a iniciativa de sentar ao lado dela. Ela sentiu que os sentimentos dele por ela mudaram um pouco, mas ainda assim não o faz concordar em se casar com ela. Embora ela já esteja muito satisfeita com o progresso atual, para conquistá-lo completamente, ela ainda precisa tomar algumas medidas especiais. Neste momento, Jéssica de repente percebe que o rosto da sua senhora está um pouco vermelho. Depois que Sofia percebe isso, ela sabe que está apaixonada por ele. O fato de ela realmente ter corado ao pensar em Adrian, ela imediatamente se lembra que é apenas uma personagem secundária. Neste mundo ela pode ter riqueza ilimitada, mas não pode deixar um homem perturbar seus pensamentos. Para mudar de assunto, ela pergunta o que Nero está fazendo, mas ele simplesmente vira a cabeça para o lado. Qual o sentido de visitar a cozinha? De qualquer forma, ainda temos que comer batatas hoje. Enquanto fala, ele chuta a cesta de batatas. Se quiser que a gente treine, deveria nos dar comida melhor. Só então Sofia percebe que algo está errado. Logicamente, a catedral não deveria estar sem esse dinheiro. A família Sérgio sozinha doa bastante para a catedral todo ano. Até Jéssica percebe que algo está errado. Na mansão Sérgio, nem os servos comem esse tipo de comida. Sofia imediatamente pergunta a Jéssica se Rebeca é quem compra os ingredientes. E Jéssica acena dizendo: Rebeca deve estar na porta dos fundos, recebendo os suprimentos agora. Então Sofia diz imediatamente que quer ir encontrá-la. Mas Jéssica está em dúvida, porque Rebeca mandou ela ficar aqui secando trigo. Sofia fica furiosa ao ouvir isso, porque Rebeca deu trabalho desnecessário para Jéssica. Novamente Jéssica teme causar conflito entre sua senhora e Rebeca, e sugere ficar aqui. Sofia diz para ela não se preocupar. Alguém vai ajudar ela. Aquelas crianças não são trabalho feito na hora. Ao saírem da cozinha, Jéssica chama Sofia. Ela diz que o arcebispo vai voltar amanhã. Então, Sofia deve resolver primeiro a questão do capitão Adrian. Sofia sabe o que está fazendo. Então diz que vão se separar aqui. Então ela se inclina diretamente no ouvido de Jéssica e revela seu plano do outro lado. Rebeca está rezando sob a luz do luar. O arcebispo vai voltar amanhã, o que significa que a catedral logo voltará a ter paz. E ela mal pode esperar Sofia sair cedo. Mal sabe ela que Sofia já caminhou até seu lado
e diz que realmente não entende. Porque a vida na catedral é tão difícil. Rebeca não entende. O que ela quer dizer com essa pergunta? Você está dizendo que nossos ingredientes são terríveis. Sofia não nega. Rebeca imediatamente fica agitada, dizendo que esta é a maior catedral do império. E os ingredientes premium encomendados semanalmente valem um total de 50.000 moedas de ouro. Ao ouvir esse número, Sofia mostra um olhar afiado. Você está dizendo que comprar esses ingredientes custa 50.000 moedas de ouro. Rebeca ainda não percebeu a gravidade da situação e pergunta a Sofia se ela acha que 50.000 é pouco. Sofia afirma seriamente que, se eles realmente valem 50.000 moedas de ouro, naturalmente seriam ingredientes da mais alta qualidade. Rebeca fica assustada com a súbita seriedade dela. E Réqua, você está me suspeitando. Isso é calúnia. Como pode dizer coisas tão irresponsáveis? Sofia diz que se isso não tem nada a ver com ela, naturalmente alguém responderá sua pergunta. E essa pessoa é o comerciante que entrega os ingredientes, que reclama com uma expressão injustiçada, que ele não ousaria brincar com os ingredientes da catedral. Ele explica que, como a catedral fica no topo de uma montanha, e o transporte demora muito, algum dano aos ingredientes é inevitável. Enquanto fala, ele se anima. Você mesmo viu. Esses são todos ingredientes de primeira qualidade. Você não os confere pessoalmente toda vez. Rebeca fica sem palavras. Nesse momento, Sofia sai de lado. Você está dizendo a verdade. O homem responde na superfície que claro que é verdade, mas se sente inquieto por dentro, se perguntando por que a outra sacerdotisa. Então ele sorri brilhantemente e se apresenta como membro do mais famoso grupo comercial Talos, na região leste. Ao ouvir isso, Sofia zomba. Parece que a região leste está em declínio. Então, ela descobre diretamente os ingredientes recém-entregues, e o cheiro de comida podre os atinge. O homem age como se não pudesse sentir o cheiro, ainda dizendo que seus ingredientes são de primeira linha. Sofia pega alguns e cheira, dizendo que seus ingredientes estão estragados. Então ela se vira, e o homem fica assustado ao ver seu rosto. Claramente, porque aqueles olhos cor-de-rosa únicos são a marca de Yudin, grupo comercial na região sul. Afinal, todos conhecem a filha mais velha da família Sérgio. Vendo sua reação, Sofia sabe que não precisa dizer mais. Ela não perde tempo com formalidades e esmaga diretamente os ingredientes na mão. Se eu soubesse que o grupo comercial Talos estava tão podre assim, eu já teria assumido o controle há muito tempo. O homem fica agitado, gritando que Sofia foi rude demais. Não importa o quão poderosa seja a família Sérgio, você não pode tratar nossos produtos assim. Sofia não se importa com isso. Ela vira os ingredientes podres. Finalmente entende por que outros dizem que não se consegue vantagens com o grupo comercial Yudin. Afinal, o grupo comercial Yudin não vende esse tipo de lixo. Vendo aqueles ingredientes descartados, Rebeca também entra em pânico. Sofia expõe que esses ingredientes são claramente sobras das vendas do ano passado, e que o trigo foi armazenado por pelo menos 4 a 5 anos. Se esses ingredientes realmente estragaram durante o transporte, não haveria necessidade de usar as estradas construídas pela família Sérgio para o envio. Afinal, as estradas, pontes e gelo de armazém da região leste para a região sul são todos fornecidos gratuitamente pela família Sérgio para os comerciantes usarem. O homem fica assustado com a presença dela e continua recuando. Sofia olha friamente para o homem à sua frente. Embora trazer essas coisas aqui seja sua liberdade, não posso deixar esse lixo entrar no meu território. Embora o homem esteja um pouco em pânico, ele ainda quer arrastar os outros para baixo com ele, dizendo que esses ingredientes foram todos inspecionados pessoalmente por Rebeca e que se houvesse problemas, ela deveria tê-los levantado na época. Vendo que ele tem um bode expiatório, o homem fica mais confiante, dizendo que se Sofia quiser culpá-lo, ele protestará formalmente com Rebeca, e eles podem simplesmente cancelar o acordo, enquanto Rebeca assume a responsabilidade por este assunto. Sofia olha ferozmente para o homem sem vergonha à sua frente. Você provavelmente percebeu que a sacerdotisa Rebeca vem de uma família modesta. Então você acha que é fácil enganá-la, certo? Mas você sabe quem ela é. Embora o homem esteja um pouco intimidado por ela, ele ainda diz diretamente que Rebeca é apenas uma sacerdotisa. Essa sacerdotisa que você despreza.
É exatamente a pessoa que pode lançar maldições em você. O homem entra em pânico um pouco, mas ainda teimosamente diz: como poderia uma sacerdotisa, que nem consegue administrar os ingredientes direito, ter tais habilidades? Sofia olha para ele com desprezo. Mesmo assim, a catedral a aceitou. Você não entende o que isso significa. Enquanto fala, ela diz diretamente a Rebeca, para não deixar esse mentiroso odioso escapar. O homem começa a suar frio e se volta para Rebeca em busca de confirmação. Rebeca baixa a cabeça sem falar. Então ela fixa o olhar intensamente no homem à sua frente e começa a entoar encantamentos convincentes. O homem fica aterrorizado e imediatamente se ajoelha, dizendo que estava errado e que definitivamente trará bons ingredientes da próxima vez. Sofia friamente ordena que ele doe todo o dinheiro que desviou durante esse tempo. Em nome da catedral, nem um centavo a menos. Além disso, ele deve entregar os ingredientes que precisam para amanhã. Rapidamente, então ela acrescenta: 10.000 moedas de ouro. Devem ser suficientes para ele garantir que chegue. Até amanhã de manhã. O homem se encolhe gaguejando. Eu gostaria, mas não tenho esse tipo de dinheiro agora. Assim que termina de falar, uma bolsa de dinheiro é jogada na frente dele. Lembre-se de me pagar de volta.